portador da maldição. Eu para sempre permanecerei ao seu lado, até que a esperança se dissipe por completo. Olá, pessoas. Esse aqui será o começo do que possamos chamar de série, onde sempre terá pelo menos um videozinho por semana, onde a Bel vai poder se expressar de uma maneira mais livre, não necessariamente tendo um script pra tal. Obviamente, ela também não precisa dizer que isso não vai substituir os outros vídeos de roleplays como de costume. Acontece simplesmente que é bem difícil legendar sempre a tempo. Então, pensando justamente nisso, para aqueles que não viram o último postzinho da community, a Ibel também vai estar trazendo este formatinho de vídeo a partir de agora. Formato. Espero muito que o YouTube não veja, não caracterize esse vídeo como se ele fosse algum tipo de mob sounds ou coisa do gênero, porque ele não é. Tá bem mais pra um soft spoken ou whispering da vida, que de longe a Embev está amando trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Os outros vídeos ainda irão sair, porém como a Ibel não pode de maneira alguma ficar sem postar, ela aqui então está trazendo em primeira mão rimou. Ela aqui então está trazendo em primeira mão parei trazendo pra vocês o meu maior e mais prazeroso hiperfoco. E é claro, o motivo desse tipo de vídeo ser tão amado pela Emel é que ela pode ser autista à vontade, do jeitinho que ela quiser. E antes que alguém diga algo, a Emel também é autista. E provavelmente a essa altura do campeonato já é bem óbvio. Então, não é capacitismo. Claro que outro grande motivo é que a vaca pode falar o quanto ela quiser. Até porque no final de tudo, todos nós iremos ganhar com isso. Você, pessoazinha que está estudando, trabalhando, jogando, fazendo suas planilhas do Excel. E, é claro, você, pessoazinha que deixou o celular de lado e está apenas escutando uma vaca trans autista falar um monte de coisinhas sobre o seu hiperfoco favorito. A Ibel realmente espera. Ela espera realmente que vocês gostem. Não só por realmente desejar o conforto de vocês em primeiríssimo lugar, mas também porque a Ibel depende, literalmente só depende desse canal
finalzito pra viver. Então, se você realmente gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de compartilhar com algum amigo. Ou nos apsibos da família. Caso você também não seja órfão igual a dona do canal. Por exemplo, sabe aquela vaca que faz ASMR? Aí a pessoa responde: sim, aqui tem ela. Então, ela começou a fazer um novo formatinho de vídeo, contando a lore sobre seus likes barra jogos favoritos. Dá uma olhadinha. Oi. Ainda tá indo longe demais, né? Desculpa. Conheço Tita. Tita. Sente-se para trás e relaxe enquanto essa vaga está ali contar uma historinha. Uma historinha sobre ciclos, repetições, loopings e como se existe como escapar de tudo isso. Na era dos antigos, o mundo era disforme, envolto por uma névoa, uma terra de penhascos cinzentos, arquiárvores e dragões eternos. Mas então, fez-se o fogo, e com o fogo veio a disparidade, calor e frio, vida e morte, e é claro, a luz e a escuridão. E então, da escuridão, eles vieram, encontrando as almas dos lordes em cada chama, sendo eles Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Aizeleth e suas 7 filhas do caos, Gwen, o Lorde da Luz Solar e seus leais cavalheiros, e o pigmeu furtivo, tão facilmente esquecido. Com a força das chamas de Lorde, eles travaram uma devastadora guerra contra os dragões colossais de pedra, cada um tendo seu próprio papel. Os poderosos raios de Queen perfuraram suas impenetráveis escamas de pedra. Nito desferiu um miasma pútrido de doenças e morte. A bruxa de Aizeleth e suas filhas conjuraram poderosas tempestades que cobriram os céus. E por último, Sif, o dragão descamado, traiu a sua própria espécie, sendo ele responsável pelo trufo de Queen para contra os dragões. E com isso então, os dragões, uma vez eternos, sucumbiram. E assim começa a Era do Fogo. Uma coisa importante e, ou no mínimo interessante, que eu estava pensando enquanto escrevia esse script, é uma teoria que também é bastante discutida no fandom da obra,
os humanos vieram após o aparecimento da primeira chama, a chama primordial, a mesma chama que Pigmeu encontrou. Quem eram os cavaleiros que lutaram ao lado de Queen? Ou melhor ainda, quem era Queen e a bruxa de Aizeleth? Quer dizer, então, que já existiam seres humanos naquela época? Seres com aparência humana, sem estar necessariamente deformados ou coisa assim. Quem eram os cavaleiros de Queen que lutaram contra os dragões? A guerra foi liderada por Queen, mas ele não lutou sozinho. Os mais famosos são os quatro cavaleiros que conhecemos hoje ao todo: Ornstein, Artorias, o andarilho do abismo, Kira, a espada do Lorde, e Go, Hawkeye, Go, o olho de gavião, Go. Mas aqui existe um detalhe importante que a Ibel achou. Nem todos eles necessariamente participaram da guerra original contra os dragões. Os quatro cavaleiros são famosos durante o auge de Anor Londo, a cidade que Queen construiu. Mas alguns deles participaram e logo sucumbiram também. Outros sumiram, outros encontraram o seu próprio destino. E alguns deles também parecem ter surgido depois da guerra original. Mas quem nós sabemos que participou dessa guerra? O caso mais claro é Go, Hawkeye, Go. Ele literalmente derrubava dragões do céu usando seu arco gigante. Várias descrições de itens falam exatamente isso. Ornstein também é fortemente associada à guerra contra os dragões. Sua armadura possui a temática dracônica, justamente por ser um matador de dragões completamente lendário. A vitória veio da combinação de o poder da Lightning Soul de Queen, a morte trazida por Nito, as chamas da bruxa de Aizeleth, a traição de Sif, o descamado, e é claro, esse último foi o crucial, pois Sif revelou os segredos dos dragões, principalmente que suas escamas de pedra completamente impenetráveis eram a fonte de sua quase imortalidade. Sem Sif, muitíssimo provável que Queen jamais teria vencido. Então, respondendo à pergunta do começo, após tudo isso, podemos chegar à seguinte hipótese, que também é a mais aceita para Guiabel. É possível que os deuses de Queen, deuses, entre aspas, não necessariamente sejam deuses no sentido tradicional da palavra. Eles parecem ter sido apenas uma raça
extremamente poderosa que encontrou as almas de Lorde. Ou seja, Gwyn não criou o mundo. Gwyn não usou a primeira chama para criar nada. Ela apenas o fortificou. Assim como ele também não criou a primeira chama. Ele apenas, simplesmente, encontrou uma Lord Soul, uma alma de Lorde, e se tornou absurdamente, estratosfericamente poderoso. O mesmo vale para Nito e a bruxa de Aizeleth. Então, quando Gwyn lidera a guerra contra os dragões, ele não está defendendo uma humanidade já estabelecida. Ele está ajudando a construir uma árvore que contém a era, uma nova era em crescimento. Uma semente que está cultivando a árvore da nova era, que só depois permitirá a ramificação do surgimento dos reinos humanos que conhecemos na série. É justamente por isso que o início da lore de Dark Souls tem um tom quase mitológico, como se estivéssemos ouvindo uma versão da criação do mundo contada por alguém milhares de anos depois dos acontecimentos. Como se fosse algo bíblico que foi extremamente exagerado ao ponto de parecer algo religioso. Então perceba que não quer dizer que isso não aconteceu de fato. Até porque, vindo de um universo fictício, tudo é possível. Porém, o ponto é, veja que tudo tem uma ordem, uma atmosfera quase mitológica, uma ambientação muito específica. Provavelmente, se víssemos em tempos mais antigos, e essa fosse a versão da criação do mundo contada pra você, é quase certeza que alguém iria criar alguma religião ou culto em cima desse conto, em cima dessa história. Ah, é verdade. A Rebel acabou de lembrar. Isso realmente existe dentro do jogo. Porém, iremos abordar mais pra frente. Miyazaki-chan, gênio. Mas ok, e o que aconteceu com cada integrante dessa guerra após o seu término? Gwyn criou seu próprio reino, chamado de Anorlondo. Nito, o Senhor da Morte. Após a guerra, ele se recolhe às profundezas das catacumbas. Passa a governar a morte e os mortos, permanecendo praticamente isolado no restante do mundo. Quando o encontramos, ele está adormecido entre seus esqueletos e servos. A bruxa de Aizeleth e suas filhas retornaram para sua cidade, uma cidade subterrânea, onde voltaram a aperfeiçoar suas próprias piromancias. O dragão Sif, que traiu sua própria espécie como recompensa pela ajuda na guerra, Gwyn concede a ele um ducado, um prestígio, acesso a pesquisas,
Sif, então, se torna obcecado pela sua própria imortalidade, coisa que ele nunca teve. Passa séculos realizando experimentos cada vez mais e mais cruéis. Os cavaleiros de Quen, que lutaram ao seu lado na guerra, não necessariamente todos aqueles que lutaram na guerra, mas o destino de cada um deles também é bastante trágico. Artorias, o andarilho do abismo é consumida pelo próprio abismo. Go, Hawkeye Go, acaba isolado. Kyrian, a espada do Lorde, desaparece após a morte de Artorias. O matador de dragões, Arnstein, abandona a Norlonda em busca do primogênito de Quen. Muitíssimo provavelmente, aquele que enfrentamos em Anorlondo era uma mera ilusão. A Ibel também acredita. E o pigmeu furtivo. Se você notou, a Ibel também está evitando de falar sobre esse personagem. E não é à toa. Até porque dentre todos, o pigmeu furtivo é o mais importante, o mais misterioso. Enquanto todos os outros lords construíam reinos, o pigmeu parece ter dividido sua Dark Soul em um ato desesperado de bondade, na tentativa de criar um lugar onde todos eram grandes lords. Nesta fragmentação surgem os humanos, porque toda a humanidade descende quase que diretamente dele. O próprio pigmeu desapareceu da história. O seu paradeiro nunca é explicado de uma maneira clara, mas a sua influência permanece em toda a série, através da própria humanidade e da maldição dos mortos-vivos. E é aqui, a partir daqui, que a história do nosso morto-vivo escolhido começa.